A Rebelião das Massas, por José Ortega y Gasset. Tradução de Herrera Filho. Prefácio Pedro Kalman. Segunda edição revista por Carlos Burlamaqui Kopke. Editora Livro Ibero-Americano. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram fazer parte e auxiliá-lo, isso é possível através de doações monetárias, centavos farão diferença, isso pode ser feito via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível fazer como a Lena, essa mulher maravilhosa que está sempre aqui no canal ouvindo os livros. Muito obrigada pela sua constante presença, Lena, e obrigada por nos presentear este livro. Ela comprou este livro através de um sebo. Eu passei o número do boleto para ela, ela fez o pagamento, na verdade ela inclusive me fez o Pix e eu fiz o pagamento do boleto, então isso é possível, você pode solicitar um livro e eu posso comprá-lo através de sebos que sai mais barato, mas também tem a lista de desejos da Amazon. Pela lista de desejos da Amazon também é possível comprar livros, que muitas vezes também são mais baratos que sebo, por incrível que pareça. Livros esses que chegarão até mim. Então faça como a Lena e várias outras pessoas que já nos presentearam livros aqui no canal. Muito obrigada a todos pela presença. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Isso ajuda muito o canal a crescer, a ter esse conhecimento difundido, ampliado, enfim. Ajudem, por favor. Eu faço esse trabalho todo sozinha. E também, torne-se um membro você também aqui do canal. Já há esta possibilidade, há diversos valores e diversos benefícios de acordo com os valores, enfim. Mais uma vez, muito obrigada. Eu desejo a todos uma boa escuta. Prefácio. O gênio é uma fórmula de augúrio. Chamamos homens de gênio os que viram antes e melhor do que os demais. Os inventores, porque realizaram os seus projetos de aceleração do progresso. Os filósofos, porque procuraram compreender os mistérios da ideia. Os sábios da vera ciência, porque lhe descobriram as relações eficientes. Os políticos, que preveem as grandes subversões históricas. Os poetas, sem excluir os apóstolos sociais, que descortinam os horizontes ocultos e os itinerários quiméricos. Essa dose profética de gênio, com a expressividade literária que lhe distorce o estilo correntio, possuiu Ortega y Gasset, um dos mais profundos e claros espíritos do moderno mundo. Herdeiro da angústia interpretativa de Unamuno, impregnado da essência metafísica do pensamento novo da Espanha, isto é, da sua exaltação descontente e crítica após os infortúnios do fim do último século, com a vocação missionária do ensino público, sobrecarregou a sua formidável erudição com as responsabilidades de um liberalismo combativo, ardente e plástico. Erigiu-se em porta-voz de uma inteligência quixotescamente armada para estudar o universo,
senão, como no mito grego, para decifrá-lo, enfrentando seu enigma com uma intrepidez desdenhosa, de cavaleiro andante da dignidade humanista. Na confusão dos tempos, procurava a tríplice verdade do indivíduo, da cultura e da pátria, com a vantagem de ter a sua convicção especulativa dos valores transcendentes que estas palavras contêm e de sua militante permanência. Poucos escritores mergulharam tão fundamente no segredo e na psicologia das sociedades como esse professor de inconformidade, para quem a salvação do que na terra cumpre salvar constituiu um compromisso entusiástico de doutrina e de ação. Só o entenderemos devidamente situando-o no seu meio e na sua época, sobretudo na sua estirpe catedrática e no seu protesto interminável. Ambientado na dialética vigorosa da sua escola e da sua insubmissão. La Rebelión de las Massas, sua obra-prima, A Rebelião das Massas, ficará na história dos cataclismos do século XX como a Verônica de uma época, exatamente a da transição do individualismo burguês, la Belle Époque, para a plenitude das modernas cosmópolis, a submersão nas massas da atônica personalidade, o conflito do que existia com o que possa existir na área anterior ou no recato da consciência. Ortega y Gasset sobe ao monte da sua solidão filosófica e, forrado da superioridade contemplativa, digamos nietzschiana, hispânico Zaratustra, limpo de ironia ou cinismo, mas vibrante de profecia, dardeja em torno o olhar assombrado. O grão-senhor de Castela, que, ao retornar da longínqua peregrinação, visse ao pé da sua mansão, em vez da aldeia acomodada, o alarido de uma feira retumbante, não exprimiria melhor o espanto. Vivimos bajo el brutal imperio de las masas. Mas não é a estupefação inconsequente do espírito que se demite do poder normativo, não. É um corajoso reencontro com o destino. Sente-se intérprete de uma aristocracia que não é a dos privilégios ou a das futilidades, mas a dos invictos empreendimentos. No fundo, não o diz, porém lateja no seu pensamento provocante, tão cavalheiresco como o da Idade de Ouro. Esse espanholismo de antiga têmpera, que lhe dá a amável bravura dos desafios, para quem sentisse a missão profunda das aristocracias, proclama no capítulo 2, o espetáculo da massa era um incentivo análogo ao do mármore virgem para o escultor. Constituía uma inspiração. Ortega y Gasset poderia ter acrescentado: como para os conquistadores o perigo e a riqueza, a estrondosa aventura ou o sagrado prêmio. Quem não haja sentido na mão palpitar o perigo do tempo, não chegou à entranha do destino. E descortinou o panorama atual, que a vida do homem médio está agora constituída pelo repertório vital que caracterizava somente as minorias culminantes. E a sua lei, o imperativo dos nivelamentos. Nivelam-se as fortunas, nivela-se a cultura entre as distintas classes sociais, nivelam-se os sexos, também se nivelam os continentes. Portanto, deste modo encarada, a subversão das massas significa um fabuloso aumento de vitalidade e possibilidades. Tão ao contrário, pois, do que, amiudamente, ouvimos sobre a decadência da Europa. O ethos e o pathos da sociedade contemporânea encerram-se neste rasgo de otimismo. Aqui não falta galanteria. Educado na meditação e na comparação dos estilos culturais, não seria ele, com a sua prodigiosa intuição do efêmero e do eterno, que rotulasse de declínio o que era logicamente um desenvolvimento. O seu ativismo foi coerente. Necessitamos da história íntegra para ver se logramos dela escapar e não recair nela. Capítulo 10. Naquele domínio do homem vulgar, cumpria definir, suprema questão, a nova moral do Ocidente, outro programa de vida. Em síntese, deixando-se arrastar no turbilhão das coisas e das almas, não se insurgiu contra a voragem, quis compreendê-la e doutriná-la. O seu grande livro é uma cartilha de esperança e uma oração aos surdos, como diria Ferreiro. A mensagem do tempo que amanheceu,
a palavra deste duro tempo, em que as tintas da alvorada tanto têm da profusão cromática do crepúsculo. Para ele, para a forte consciência, para os povos confiantes, desenganadamente, uma iluminação matutina. A presente tradução de Herrera Filho e sua impressão pela editora que ora estreia Livro Ibero-Americano valem como excelente contribuição a quantos no Brasil se preocupam em buscar soluções para as nossas crises de vertiginoso crescimento. Pedro Kalman. Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1958. Prólogo para franceses. Primeiro, este livro, supondo que seja um livro, começou a ser publicado num jornal madrilenho em 1926. E o assunto de que trata é demasiado humano para que pudesse escapar à ação do tempo. Há sobretudo épocas em que a realidade humana, sempre instável, se precipita em velocidade vertiginosa. Nossa época é dessa classe, porque é de descidas e quedas. Daí que os fatos ultrapassaram o livro. Muito do que nele se enuncia, foi logo um presente e já é um passado. Além disso, como este livro circulou muito durante estes anos fora da França, não poucas de suas fórmulas chegaram ao leitor francês por vias anônimas e são puro lugar comum. Teria sido, pois, excelente ocasião para praticar a obra de caridade mais adequada ao nosso tempo. Não publicar livros supérfluos. Eu fiz tudo o que me foi possível em tal sentido. Vai para 5 anos a Casa Stock me propôs a sua versão. Mas me fizeram ver que o organismo das ideias enunciadas nestas páginas não corresponde ao leitor francês e que, acertada ou erroneamente, seria útil submetê-lo à sua meditação e à sua crítica. Não estou convencido disto. Não há motivo para formalismo. Importa-me, entretanto, que não entre na sua leitura com ilusões injustificadas. Conste, pois, que se trata simplesmente de uma série de artigos publicados num jornal madrilenho de grande circulação. Como quase tudo que escrevi, estas foram páginas escritas para uns quantos espanhóis que o destino colocou à minha frente. Não é sobremodo improvável que minhas palavras, mudando agora de destinatário, consigam dizer aos franceses o que elas pretendem exprimir. Não posso esperar melhor sorte, quando estou persuadido de que falar é uma operação muito mais ilusória do que se supõe, certamente, como quase tudo o que o homem faz. Definimos a linguagem como o meio de que nos servimos para manifestar nossos pensamentos. Mas uma definição, se é verídica, é irônica. Encerra tácitas reservas, e quando não a interpretamos assim, produz funestos resultados. Assim esta. O de menos é que a linguagem sirva também para ocultar nossos pensamentos, para mentir. A mentira seria impossível se o falar primário e normal não fosse sincero. A moeda falsa circula apoiada na verdadeira. No final das contas, o engano vem a ser um humilde parasita da ingenuidade. Não. O mais perigoso daquela definição é o acréscimo otimista com que costumamos escutá-la, porque ela mesma não nos assegura que, mediante a linguagem, possamos manifestar com suficiente justeza todos os nossos pensamentos. Não se arrisca a tanto, mas tampouco nos faz ver, francamente, a verdade estrita, que, sendo ao homem impossível entender-se com seus semelhantes, estando condenado à radical solidão, esgota-se em esforços para chegar ao próximo. Desses esforços é a linguagem que consegue, às vezes, declarar com maior aproximação algumas das coisas que acontecem dentro de nós. Apenas. Mas habitualmente não usamos estas reservas. Ao contrário, quando o homem se põe a falar, isto faz porque crê que vai poder dizer tudo o que pensa. Pois bem, isso é ilusório. A linguagem não dá para tanto. Diz, mais ou menos, uma parte do que pensamos e põe uma barreira infranqueável à transfusão do resto. Serve bastantemente para enunciados e provas matemáticas. Já ao falar de física, começa a ser equívoco e insuficiente. Porém, quanto mais a conversação se ocupa de temas mais importantes que esses, mais humanos, mais reais, tanto mais aumenta a sua imprecisão, sua inépcia e seu confusionismo. Dóceis ao prejuízo inveterado de que falando nos entendemos,
dizemos e ouvimos com tão boa fé que acabamos muitas vezes por não nos entendermos, muito mais do que se mudos procurássemos adivinhar-nos. Esquece-se demasiadamente que todo autêntico dizer não só diz algo, como diz a alguém. Em todo dizer há um emissor e um receptor, os quais não são indiferentes ao significado das palavras. Este varia quando elas variam. Duo si idem dicunt non est idem. Todo vocábulo é ocasional. A linguagem é por essência diálogo, e todas as outras formas de falar destituem sua eficácia. Por isso eu creio que um livro só é bom na medida em que nos traz um diálogo latente, em que sentimos que o autor sabe imaginar concretamente seu leitor e este percebe como se dentre as linhas saísse uma mão ectoplástica que tateia a sua pessoa, que quer acariciá-la. Ou bem, muito cortesmente, dar-lhe um murro. Abusou-se da palavra, e por isso ela caiu em desgraça. Como em tantas outras coisas, o abuso aqui consistiu no uso sem preocupação, sem consistência da limitação do instrumento. Há quase 2 séculos que se acredita que falar era falar urbi et orbi, isto é, a todos e a ninguém. Eu detesto essa maneira de falar e sofro quando não sei concretamente a quem falo. Contam, sem insistir demasiado sobre a realidade do fato, que quando se acelerou o jubileu de Victor Hugo, foi organizada uma grande festa no Palácio de Elísio, do Elísio, da qual participaram, levando suas homenagens, representações de todas as nações. O grande poeta achava-se na grande sala de recepção, em solene atitude de estátua, com o cotovelo apoiado no rebordo de uma chaminé. Os representantes das nações adiantavam-se ao público e apresentavam sua homenagem ao Vate da França. Um porteiro com voz estentórica anunciava-os. Monsieur le représentant de l'Angleterre. E Victor Hugo, com a voz de dramático trêmulo, virando os olhos, dizia: L'Angleterre. Ah, Shakespeare. O porteiro continuou: Monsieur le représentant de l'Espagne. E Victor Hugo: L'Espagne. Ah, Cervantes. O porteiro: Monsieur le représentant de l'Allemagne. E Victor Hugo: L'Allemagne. Ah, Goethe. Mas então chegou a vez de um senhor baixo, atarracado, balofo e de andar desgracioso. O porteiro exclamou: Monsieur le représentant de la Mesopotâmia. Victor Hugo, que até então permanecera impertérrito e seguro de si mesmo, pareceu vacilar. Suas pupilas ansiosas fizeram um grande giro circular, como procurando em todo o cosmos algo que não encontrava. Mas logo se viu que o achara e que recobrara o domínio da situação. Efetivamente, com o mesmo tom patético, com a mesma convicção, respondeu à homenagem do Altão do Senhor, dizendo: La Mesopotâmia. Ah, la humanité. Contei isso, a fim de declarar, sem a solenidade de Victor Hugo, que não escrevi nem falei a Mesopotâmia, e nunca me dirigi à humanidade. Esse costume de falar para a humanidade, que é a forma mais sublime e, portanto, a mais desprezível de demagogia, foi adotada até 1750 por intelectuais desajustados, ignorantes de seus próprios limites, e que, sendo por seu ofício os homens do dizer, do logos, usaram dele sem respeito e precauções, sem perceberem que a palavra é um sacramento de muito delicada administração. Segundo, esta tese que sustenta a exiguidade do raio de ação eficazmente concedido à palavra podia parecer invalidada pelo fato mesmo de que este volume tem encontrado leitores em quase todas as línguas da Europa. Eu creio, todavia, que este fato é de preferência sintoma de outra coisa, e de outra grave coisa, da pavorosa homogeneidade de situações em que vai caindo todo o Ocidente. Desde o aparecimento deste livro, pela mecânica que nele mesmo se descreve, essa identidade cresceu de modo angustioso. Digo angustioso porque realmente o que em cada país é sentido como circunstância dolorosa multiplica ao infinito o seu.
Efeito deprimente, quando quem sofre adverte que apenas há lugar no continente onde não aconteça estritamente o mesmo. Outrora podia ventilar-se a atmosfera confinada de um país, abrindo-se as janelas que dão para outro. Mas agora esse expediente não serve de nada, porque em outro país a atmosfera é tão irrespirável como no próprio. Daí a sensação opressora de asfixia. Jó, que era um terrível pensionnaire, pergunta a seus amigos, os viajadores mercadores que rodaram pelo mundo: Unde sapientia venit, et quis est locus intelligentiae? Sabeis de algum lugar do mundo onde a inteligência exista? Convém, entretanto, que nesta progressiva assimilação das circunstâncias distingamos duas dimensões diferentes e de valor contraposto. Este enxame de povos ocidentais que alçou sobre a história desde as ruínas do mundo antigo caracterizou-se sempre por uma forma dual de vida, pois aconteceu que à medida que cada um ia formando seu gênio peculiar, entre eles e sobre eles se ia criando um repertório de ideias, maneiras e entusiasmos. Mais ainda, este destino que os fazia a par progressivamente homogêneos e progressivamente diversos há de entender-se com certo superlativo de paradoxo, porque neles a homogeneidade não foi alheia à diversidade. Pelo contrário, cada novo princípio uniforme fertilizava a diversificação. A ideia cristã engendra as igrejas nacionais. A lembrança do Império Romano inspira as diversas formas do Estado. A restauração das letras no século XV impele as literaturas divergentes. A ciência e o princípio unitário do homem como razão pura cria os distintos estilos intelectuais que modelam diferencialmente até as extremas abstrações da obra matemática. Finalmente, e para cúmulo, até a extravagante ideia do século XVIII, segundo a qual todos os povos hão de ter uma constituição idêntica, produz o efeito de despertar romanticamente a consciência diferencial das nacionalidades, que vem a ser como estimular em cada um sua vocação particular. E é que para esses povos chamados europeus, viver sempre foi, claramente desde o século XI, desde Otton III, mover-se e atuar em um espaço ou âmbito comum. Isto é, que para cada um viver era conviver com os demais. Esta convivência tomava indiferentemente aspecto pacífico ou combativo. As guerras inter-europeias mostraram quase sempre um curioso estilo que as faz parecer muito com as altercações domésticas. Evitam a aniquilação do inimigo e são verdadeiros certames, lutas de emulação, como as dos jovens numa aldeia ou disputas de herdeiros pela partilha de um legado familiar. Um pouco de outro modo, todos vão ao mesmo. Eadem serialiter. Como Carlos V dizia de Francisco I, meu primo Francisco e eu estamos de perfeito acordo. Ambos queremos Milão. É de somenos importância que esse espaço histórico comum, onde todos os povos do Ocidente se sentiam como em sua casa, corresponda a um espaço físico que a geografia denomina Europa. O espaço histórico aqui aludo mede-se pelo raio de efetiva e prolongada convivência. É um espaço social. Ora, convivência e sociedade são termos equivalentes. Sociedade é o que se produz automaticamente pelo simples fato da convivência, de sua essência, e inelutavelmente esta segrega costumes, usos, línguas, direito, poder público. Um dos mais graves erros do pensamento moderno, cujas salpicaduras ainda padecemos, tem sido confundir a sociedade com a associação, que é aproximadamente o contrário daquela. Uma sociedade não se constitui do acordo das vontades. Ao contrário, todo acordo de vontades pressupõe a existência de uma sociedade, de pessoas que convivem. E o acordo não pode consistir senão em precisar uma ou outra forma dessa convivência, dessa sociedade pré-existente. A ideia da sociedade como reunião contratual, portanto jurídica, é o mais insensato ensaio que se fez de pôr o carro adiante dos bois, porque o direito, a realidade direito, não as ideias sobre ele do filósofo, jurista ou demagogo, a realidade direito é, se me permitem a expressão barroca, secreção espontânea da sociedade, e não pode ser outra coisa. Querer que o direito reja as relações entre seres que previamente não vivem em efetiva sociedade, parece-me, perdoe-se-me a insolência,
ter uma ideia muito confusa do que é o direito. Não deve estranhar, por outra parte, a preponderância dessa opinião confusa e ridícula sobre o direito, porque uma das máximas desditas do tempo é que, ao toparem os povos do Ocidente com os terríveis conflitos públicos do presente, se encontraram aparelhados com um instrumental arcaico e ineficiente de noções sobre o que é sociedade, coletividade, indivíduo, usos, lei, justiça, revolução, etc. Boa parte da inquietação atual provém da incongruência entre a perfeição de nossas ideias sobre os fenômenos físicos e o atraso escandaloso das ciências morais. O ministro, o professor, o físico ilustre e o novelista sonham ter dessas coisas conceitos dignos de um barbeiro suburbano. Não é perfeitamente natural que seja o barbeiro suburbano quem dê a tonalidade do tempo? Mas voltemos à nossa rota. Queria insinuar que os povos europeus são há muito tempo uma sociedade, uma coletividade, no mesmo sentido que tem estas palavras aplicadas a cada uma das nações que a integram. Essa sociedade manifesta todos os atributos possíveis: a costumes europeus, usos europeus, opinião pública europeia, direito europeu, poder público europeu. Mas todos esses fenômenos sociais se dão na forma adequada ao estado de evolução em que se encontra a sociedade europeia, que não é, evidentemente, tão avançado como o de seus membros componentes, as nações. Por exemplo, a forma de pressão social que é o poder público funciona em toda a sociedade, inclusive naquelas primitivas em que não existe ainda um organismo especial encarregado de manejá-lo. Se a esse órgão diferenciado a quem se entrega o exercício do poder público se quer chamar Estado, diga-se que em certas sociedades não há Estado, mas não se diga que nelas não há poder público. Onde há opinião pública, como poderá faltar um poder público, se este não é mais que a violência coletiva suscitada por aquela opinião? Ora bem, que há séculos e com intensidade crescente existe uma opinião pública europeia, e até uma técnica para influir nela, é incômodo negá-lo. Por isso, recomendo ao leitor que poupe a malignidade de um sorriso ao deparar que nos últimos capítulos deste volume se faz com certo denodo, ante o cariz oposto das aparências atuais, a afirmação de uma possível, de uma provável unidade estatal da Europa. Não nego que os Estados Unidos da Europa são uma das fantasias mais módicas que existem, e não me solidarizo com o que os outros pensaram sobre esses signos verbais. Mas, por outra parte, é sumamente improvável que uma sociedade, uma coletividade tão madura como a que já formam os povos europeus, ande longe de criar para si seu artefato estatal mediante o qual formalize o exercício do poder público europeu já existente. Não é, pois, debilidade ante as solicitações da fantasia, nem propensão a um idealismo que detesto e contra o qual hei pugnado toda a minha vida, o que me leva a pensar assim. Foi o realismo histórico que me ensinou a ver que a unidade da Europa como sociedade não é um ideal, mas um fato de velhíssima cotidianeidade. Ora bem, uma vez que se viu isso, a probabilidade de um Estado geral europeu impõe-se necessariamente. A ocasião que leve subitamente a término o processo pode ser qualquer. Por exemplo, a cólera de um chinês que apareça pelos Urais ou uma sacudida do grande magma islâmico. A figura desse Estado supernacional será, é claro, muito diferente das usadas, como, segundo nesses mesmos capítulos se tenta mostrar, foi muito diferente o Estado Nacional do Estado-cidade que os antigos conheceram. Eu procurei nestas páginas pôr em franquia as mentes, para que saibam ser fiéis à sutil concepção do Estado e sociedade que a tradição europeia nos propõe. Nunca foi fácil ao pensamento greco-romano conceber a realidade como dinamismo. Não podia desprender-se do visível ou seus sucedâneos, como um menino não entende do livro, senão as ilustrações. Todos os esforços de seus filósofos autóctones para transcender essa limitação foram vãos. Em todos os seus ensaios para compreender, atua mais ou menos como paradigma o objeto corporal, que é para eles a coisa por excelência. Só conseguem ver uma sociedade, um Estado, onde a unidade tenha caráter de continuidade visual, por exemplo, uma cidade. A vocação mental do europeu é oposta.
Toda coisa visível lhe parece, como tal, simples máscara aparente de uma força latente que a está constantemente produzindo e que é a sua verdadeira realidade. Ali onde a força, a dinamis, atua unitariamente, a real unidade, embora à vista se nos pareçam como manifestação dela apenas coisas diversas. Seria recair na limitação antiga, não descobrir unidade de poder público, apenas onde este tomou máscaras já conhecidas ou como solidificadas de Estado, isto é, nas nações particulares da Europa. Nego redondamente que o poder público decisivo, atuante em cada uma delas, consista exclusivamente em seu poder público interior ou nacional. Convém cair de uma vez na compreensão de que há muitos séculos, e com consciência disso há 4, vivem todos os povos da Europa submetidos a um poder público que, por sua própria natureza dinâmica, não tolera outra denominação que a extraída da ciência mecânica, o equilíbrio europeu, ou balance of power. Esse é o autêntico governo da Europa, que regula, em seu voo pela história, o enxame dos povos, solícitos e pugnazes como abelhas, escapados às ruínas do mundo antigo. A unidade da Europa não é uma fantasia, mas de fato a própria realidade. E a fantasia é precisamente a crença de que a França, a Alemanha, a Itália ou a Espanha são realidades substantivas e independentes. Compreende-se, entretanto, que nem todo o mundo perceba com evidência a realidade da Europa, porque a Europa não é uma coisa, mas um equilíbrio. Já no século XVIII, o historiador Robertson qualificou o equilíbrio europeu de The Great Secret of Modern Politics. Segredo grande e paradoxal, sem dúvida. Porque o equilíbrio ou balança de poderes é uma realidade que consiste essencialmente na existência de uma pluralidade. Se essa pluralidade se perde, aquela unidade dinâmica se desvaneceria. A Europa é, com efeito, enxame, muitas abelhas em um só voo. Esse caráter unitário da magnífica pluralidade europeia é o a que eu chamaria boa homogeneidade, a que é fecunda e desejável, a que fazia Montesquieu dizer: a Europa é apenas uma nação composta por vários. E Balzac mais romanticamente falava da grande família continental cujos esforços tendiam a não sei qual mistério da civilização. Terceiro, esta multidão de modos europeus que brotam constantemente da sua radical unidade e reverte a ela mantendo-a é o maior tesouro do Ocidente. Os homens de cabeças toscas não conseguem congeminar uma ideia tão acrobática como esta, em que é preciso saltar sem descanso, da afirmação da pluralidade ao reconhecimento da unidade e vice-versa. São cabeças pesadas, nascidas para existir sob as perpétuas tiranias do Oriente. Triunfa hoje sobre toda a área continental uma forma de homogeneidade que ameaça consumir completamente aquele tesouro. Onde quer que tenha surgido o homem massa, de que este volume se ocupa, um tipo de homem feito de pressa, montado tão somente numas quantas e pobres abstrações, e que por isso mesmo é idêntico em qualquer parte da Europa. A ele se deve o triste aspecto de asfixiante monotonia que vai tomando a vida em todo o continente. Esse homem-massa é o homem previamente despojado de sua própria história, sem entranhas de passado e por isso mesmo dócil a todas as disciplinas chamadas internacionais. Mais do que um homem, é apenas uma carcaça de homem constituído por meros idolafori. Carece de um dentro, de uma intimidade sua, inexorável e inalienável, de um eu que não se possa revogar. Daí estar sempre em disponibilidade para fingir ser qualquer coisa. Tem só apetites, crê que só tem direitos, e não crê que tem obrigações. É o homem sem nobreza que obriga. Sine nobilitate, snob. Este universal snobismo, que tão claramente aparece, por exemplo, no operário atual, cegou as almas para compreender que, embora toda estrutura dada da vida continental tenha de ser transcendida, tudo isso há de se fazer sem perda grave de sua interior pluralidade. Como o snob está vazio de destino próprio, como não sabe que existe sobre o planeta para fazer algo determinado e impermutável, é incapaz de entender que há missões particulares e mensagens especiais.
Por essa razão é hostil ao liberalismo, com uma hostilidade que se assemelha à do surdo em relação à palavra. A liberdade significou sempre na Europa franquia para ser o que autenticamente somos. Compreende-se que aspire a prescindir dela quem sabe que não tem autêntico mister. Com estranha facilidade, todo mundo se colocou de acordo para combater e injuriar o velho liberalismo. A coisa é suspeita, porque as pessoas não costumam pôr-se de acordo a não ser em coisas um pouco velhacas e um pouco tolas. Não pretendo que o velho liberalismo seja uma ideia plenamente razoável. Como pode ser se é velho e se é ismo? Mas sim penso que é uma doutrina sobre a sociedade muito mais profunda e clara do que supõem seus detratores coletivistas, que começam por desconhecê-lo. Ademais, há nele uma intuição do que a Europa tem sido, altamente perspicaz. Quando Guizot, por exemplo, contrapõe a civilização europeia às demais, fazendo notar que ela não triunfou nunca em forma absoluta nenhum princípio, nenhuma ideia, nenhum grupo ou classe, e que a isso se deve o seu crescimento permanente e seu caráter progressivo, não podemos deixar de pôr o ouvido atento. Este homem sabe o que diz. A expressão é insuficiente porque é negativa, mas suas palavras chegam-nos carregadas de visões imediatas. Como do mergulhador emergente transcendem olores abismais, vemos que este homem chega efetivamente do profundo passado da Europa, onde soube submergir. É com efeito incrível que nos primeiros anos do século XIX, tempo retórico e de grande confusão, se tenha composto um livro como a história da civilização na Europa. Todavia, o homem de hoje pode aprender ali como a liberdade e o pluralismo são duas coisas recíprocas e como ambas constituem a permanente entranha da Europa. Mas Guizot teve sempre uma péssima publicidade, como em geral os doutrinários. Não me surpreendo. Quando vejo que para um homem ou grupo se dirige fácil e insistente aplauso, surge em mim a veemente suspeita de que nesse homem ou nesse grupo, talvez junto a dotes excelentes, há algo sobremodo impuro. Talvez isto seja um erro em que incorro, mas devo dizer que não o procurei, que o foi dentro de mim decantando a experiência. De qualquer maneira, quero ter a coragem de afirmar que este grupo de doutrinários, de quem todo mundo riu e faz mofas truanescas, é, a meu ver, o mais valioso que houve na política do continente durante o século XIX. Foram os únicos que viram claramente o que havia que fazer na Europa depois da Grande Revolução, e que foram, além disso, homens que criaram em suas pessoas uma atitude digna e distante, no meio da rusticidade e da frivolidade crescente daquele século. Rotas e sem vigência, quase todas as normas com que a sociedade presta uma continência ao indivíduo, não podia este constituir-se uma dignidade se não a extraía do fundo de si mesmo. Mal pôde fazer-se isso sem alguma exageração, ainda que seja somente para se defender do abandono orgiástico em que vivia seu contorno. Guizot soube ser, como Buster Keaton, o homem que não ri. Não se abandona jamais. Condensam-se nele várias gerações de protestantes nimeses que haviam vivido em alerta perpétuo, sem poder flutuar à deriva no ambiente social, sem poder abandonar-se. Havia chegado a converter-se neles em um instinto a impressão radical de que existir é resistir, fincar os calcanhares no chão para se opor à correnteza. Numa época como a nossa, é bom tomar contato com os homens que não se deixam levar. Os doutrinários são um caso excepcional de responsabilidade intelectual. Quer dizer, do que mais tem faltado aos intelectuais europeus desde 1750, defeito que é, por sua vez, uma das causas profundas do presente desconcerto. Mas eu não sei se ainda que me dirigindo a leitores franceses, posso aludir ao doutrinarismo como uma magnitude conhecida, pois se dá o fato escandaloso de que não existe um só livro onde se tenha tentado precisar o que aquele grupo de homens pensava, como ainda que pareça incrível, não há tão pouco um livro medianamente formado sobre Guizot, nem sobre Royer Collard. É verdade que nenhum e nem outro publicaram jamais um soneto,
Mas, enfim, pensaram profundamente, originalmente, sobre os problemas mais graves da vida pública europeia e constituíram o doutrinal político mais estimável de toda a centúria. Nem será possível reconstruir a história desta se não se estabelece intimidade com o modo em que se apresentaram as grandes questões antes esses homens. Seu estilo intelectual não é só diferente em espécie, mas o é de outro gênero e de outra essência em face a todos os demais triunfantes na Europa antes e depois deles. Por isso não os entenderam, apesar de sua clássica lucidez. E, todavia, é muito possível que o porvir pertença a tendências de intelecto muito semelhantes às suas. Pelo menos, asseguro a quem se propõe a formular com rigor sistemático as ideias dos doutrinários prazeres de pensamento não esperados e uma intuição da realidade social e política totalmente diferente das usadas. Perdura neles ativa a melhor tradição racionalista, em que o homem se compromete consigo mesmo a procurar coisas absolutas. Mas, diferentemente do racionalismo linfático de enciclopedistas e revolucionários, que encontram o absoluto em abstrações bon marché, descobrem eles o histórico como o verdadeiro absoluto. A história é a realidade do homem. Não tem outra. Nela chegou a fazer-se tal e como é. Negar o passado é absurdo e ilusório, porque o passado é o natural do homem que volta a galope. O passado não está presente e não teve o trabalho de acontecer para que o neguemos, mas para que o integremos. Os doutrinários desprezavam os direitos do homem, porque são absolutamente metafísicos, abstrações e irrealidades. Os verdadeiros direitos são os que absolutamente estão aí, porque foram aparecendo e se consolidando na história. Tais são as liberdades, a legitimidade, a magistratura, as capacidades. Se alentassem hoje, reconheceriam o direito de greve não política e o contrato coletivo. Ao inglês, tudo isso pareceria óbvio, mas os continentais ainda não chegamos a esta estação. Talvez, desde o tempo de Alcuino, tenhamos vivido 50 anos pelo menos atrasados a respeito dos ingleses. Igual desconhecimento do velho liberalismo sentem os coletivistas de agora quando supõem, nem mais nem menos, como coisa inquestionável, que era individualista. Em todos estes temas andam, como eu disse, as noções sobremodo turvas. Os russos desses anos passados costumavam chamar a Rússia de o coletivo. Não seria interessante averiguar as ideias ou imagens que se espreguiçavam à invocação destes vocábulos na mente um tanto gasosa do homem russo, que tão frequentemente, como o capitão italiano de que falava Goethe, bisogna avere una confusione nella testa? Diante disso, eu rogaria ao leitor que tomasse em conta, não para aceitá-las, mas para que sejam discutidas, e passem depois à sentença as seguintes teses. Primeira, o liberalismo individualista pertence à flora do século XVIII. Inspira em parte a legislação da Revolução Francesa, mas morre com ela. Segunda, a criação característica do século XIX foi precisamente o coletivismo. É a primeira ideia que inventa apenas nascido e que ao longo de 100 anos não fez senão crescer, até inundar todo o horizonte. Terceira, esta ideia é de origem francesa. Aparece pela primeira vez nos arqui-reacionários de Bonald e Mestre. No essencial, é imediatamente aceita por todos, sem outra exceção que não seja Benjamin Constant, um atrasado do século anterior. Mas triunfa em Saint-Simon, em Ballanche, em Comte e pulula por toda parte. Por exemplo, um médico de Lyon, M. Amarde, falará em 1821 do coletivismo em face do personalismo. Leiam seus artigos que em 1830 e 31 publica L'Avenir contra o individualismo. Mais importante, porém, que tudo isso é outra coisa. Quando avançando pela centúria chegamos aos grandes teorizadores do liberalismo, Stuart Mill e Spencer, surpreende-nos que sua suposta defesa não se baseia em mostrar que a liberdade beneficia ou interessa a este, mas, pelo contrário, em que interessa e beneficia a sociedade.
O aspecto agressivo do título que Spencer escolhe para o seu livro, O Indivíduo contra o Estado, tem sido causa de que o não entendam teimosamente os que não leem dos livros senão os títulos. Porque indivíduo e Estado significam nesse título dois meros órgãos de um único sujeito, a sociedade. E o que se discute é se certas necessidades sociais são melhor servidas por um ou pelo outro órgão. E nada mais. O famoso individualismo de Spencer boxeia continuamente dentro da atmosfera coletivista da sua sociologia. O resultado, no final, é que tanto ele como Stuart Mill tratam os indivíduos com a mesma crueldade socializante do que os termitas a certos de seus congêneres, os quais cevam para depois chupar-lhes a substância. Até esse ponto era a primazia do coletivo, o fundo por si mesmo evidente, sobre o qual ingenuamente dançavam suas ideias. De onde se infere que a minha defesa lohengrinesca do velho liberalismo é completamente desinteressada e gratuita. Porque o caso é que eu não sou um velho liberal. O descobrimento, sem dúvida glorioso e essencial do social, do coletivo, era demasiado recente. Aqueles homens apalpavam, mais do que viam, o fato de que a coletividade é uma realidade diferente dos indivíduos e de sua simples soma. Mas não sabiam bem em que consistia e quais eram seus efeitos atributos, seus efetivos atributos. Por outra parte, os fenômenos sociais do tempo camuflavam a verdadeira economia da coletividade. Porque então convinha a esta ocupar-se em cevar bem os indivíduos. Não chegara ainda a hora da nivelação, da expoliação e da partilha em todas as ordens. Daí que os velhos liberais se abrissem sem suficientes precauções ao coletivismo que respiravam. Mas quando se viu com clareza o que no fenômeno social, no fato coletivo, simplesmente como tal, há por um lado de benefício, porém por outro de terrível, de pavoroso, só se pode aderir ao liberalismo de estilo radicalmente novo, menos ingênuo e de mais destra beligerância. Um liberalismo em que está germinando já, próximo a florescer, na linha mesma do horizonte. Nem era possível que, sendo estes homens como eram, fartamente perspicazes, não entrevissem de quando em quando as angústias que seu tempo nos reservava. Contra o que se só ia acreditar-se, tem sido normal na história que o porvir seja profetizado. Em Macaulay, em Tocqueville, em Comte, encontramos pré-desenhada a nossa hora. Veja-se, por exemplo, que há mais de 80 anos escrevia Stuart Mill, abre aspas. À parte as doutrinas particulares de pensadores individuais, existe no mundo uma forte e crescente inclinação a estender em forma extrema o poder da sociedade sobre o indivíduo, tanto por meio da força da opinião como pela legislativa. Ora bem, como todas as mudanças que se operam no mundo têm por efeito o aumento da força social e a diminuição do poder individual, este desbordamento não é um mal que tenda a desaparecer espontaneamente, mas, ao contrário, tende a fazer-se cada vez mais formidável. A disposição dos homens, seja como soberanos, seja como concidadãos, a impor aos demais, como regra de conduta, sua opinião e seus gostos, se acha tão energicamente sustentada por alguns dos melhores e alguns dos piores sentimentos inerentes à natureza humana, que quase nunca se reprime, senão quando lhe falta poder. E como o poder não parece achar-se em via de declinar, mas de crescer, devemos esperar, a menos que uma forte barreira de convicção moral não se eleve contra o mal, devemos esperar, digo, que nas condições presentes do mundo, esta disposição nada fará, se não aumentar. A disposição dos homens, seja como soberana, seja como concidadãos, a impor aos demais como regra de conduta a sua opinião, os seus gostos, se acha tão energicamente sustentada por alguns dos melhores e alguns dos piores sentimentos inerentes à natureza humana, que quase nunca se reprime, senão quando lhe falta poder. E como o poder não parece achar-se em via de declinar, mas de crescer, devemos esperar, a menos que uma forte barreira de convicção moral não se eleve contra o mal, devemos esperar, digo, que nas condições presentes do mundo, esta disposição nada fará, senão aumentar. Fecha aspas.
Mas o que mais nos interessa em Stuart Mill é sua preocupação pela homogeneidade de má classe que via crescer em todo o Ocidente. Isso o faz acolher-se a um grande pensamento emitido por Humboldt na sua juventude. Para que o humano se enriqueça, se consolide e se aperfeiçoe, é necessário, segundo Humboldt, que exista a variedade de situações. Dentro de cada nação, e tomando em conjunto as nações, é preciso que se dê em circunstâncias diferentes. Assim, ao falhar uma, restam outras possibilidades abertas. É insensato pôr a vida europeia numa só carta, num só tipo de homem, numa idêntica situação. Evitar isso tem sido o secreto acerto da Europa até hoje, e a consciência desse segredo é a que, clara ou balbuciante, moveu sempre os lábios do perene liberalismo europeu. Nessa consciência se reconhece a si mesma como valor positivo, como bem e não como mal, a pluralidade continental. Importava-me esclarecer isso, para que não se tergiverse a ideia de uma superação europeia que este volume postula. Tal e como vamos, com a míngua progressiva da variedade de situações, caminhamos em linha reta para o Baixo Império. Também foi aquele um tempo de massa e de pavorosa homogeneidade. Já no tempo dos Antoninos se nota claramente um estranho fenômeno, menos sublinhado e analisado do que devera. Os homens tornaram-se estúpidos. O processo vinha de tempos atrás. Disse-se com alguma razão que o estoico Posidônio, mestre de Cícero, é o último homem antigo capaz de se colocar ante os fatos com a mente porosa e ativa, disposto a investigá-los. Depois dele, as cabeças se obliteram, e salvo os alexandrinos, não farão outra coisa senão repetir, estereotipar. Mas o sistema e documento mais terrível desta forma, a um tempo homogênea e estúpida, e uma equivale à outra, que adota a vida de um a outro extremo do império, está onde menos se podia esperar, e onde, todavia, que eu saiba, ninguém o procurou. No idioma. A língua, que não nos serve para dizer suficientemente o que cada um de nós quiséramos dizer, revela pelo contrário e grita, sem que o queiramos, a condição mais arcana da sociedade que a fala. Na porção mais helenizada do povo romano, a língua vigente é a que se chamou latim vulgar, matriz dos nossos romances. Não se conhece bem este latim vulgar, e em boa parte só se chega a ele mediante reconstruções. Mas o que se conhece basta, e sobra, para que nos espantem dois de seus caracteres. Um é a incrível simplificação do seu mecanismo gramatical em comparação com o latim clássico. A saborosa complexidade indo-europeia, que conservava a linguagem das classes superiores, ficou suplantada por uma fala plebeia, de mecanismo muito fácil, porém ao mesmo tempo, ou por isso mesmo, pesadamente mecânico, como material. Gramática balbuciante e perifrástica, de ensaio e rodeio como a infantil. É efetivamente uma língua pueril, ou gaga, que não permite a fina aresta do raciocínio nem líricas cambiantes. É uma língua sem luz, nem temperatura, sem evidência e sem calor de alma. Uma língua triste, que avança às cegas. Os vocábulos parecem velhas moedas de cobre, imundas e sem rotundidade, como fartas de rolar pelas tabernas mediterrâneas. Que vidas evadidas de si mesmas, desoladas, condenadas à eterna cotidianidade, se adivinham atrás desse seco artefato linguístico. O outro caráter aterrador do latim vulgar é precisamente sua homogeneidade. Os linguistas, que são talvez depois dos aviadores os homens menos dispostos a assustar-se com alguma coisa, não parecem admirar-se ante o fato de que falassem da mesma maneira países tão díspares como Cartago e Gália, Tingitânia e Dalmácia, Espanha e România. Eu, pelo contrário, que sou bastante tímido, que tremo quando vejo como o vento fatiga uns caniços, não posso reprimir ante este fato um estremecimento medular. Parece-me simplesmente atroz. É verdade que trato de me representar como era por dentro,
Isso que, olhado de fora, nos aparece tranquilamente como homogeneidade. Procurou descobrir a realidade vivente de que esse fato é a quietamarca. Consta, é claro, que havia africanismos, hispanismos, galicismos, mas ao constar isso, quer dizer-se que o torso da língua era comum e idêntico, apesar das distâncias, do escasso intercâmbio, da dificuldade de comunicações e de que não contribuía para fixá-lo uma literatura. Como podiam vir à consciência o celtibero e o belga, o morador de Hipona e de Lutécia, o mauritânio e o dácio, senão em virtude de um achatamento geral, reduzindo a existência à sua base, nulificando as suas vidas? O latim vulgar está aí nos arquivos, como um arrepiante empedernimento, testemunho de que uma vez a história agonizou sob o império homogêneo da vulgaridade por haver desaparecido a fértil variedade de situações. Quarto, nem este volume nem eu somos políticos, hein? O assunto de que aqui se fala é prévio à política e pertence ao seu subsolo. Meu trabalho é obscuro labor subterrâneo de mineiro. A missão do chamado intelectual é, em certo modo, oposta à do político. A obra intelectual aspira, com frequência abaldada, a esclarecer um pouco as coisas, enquanto a do político só e, pelo contrário, consistir em confundi-las mais do que estavam. Ser da esquerda é como ser da direita, uma das infinitas maneiras que o homem pode escolher para ser imbecil. Ser da esquerda é, como ser da direita, uma das infinitas maneiras que o homem pode escolher para ser imbecil. Ambas, com efeito, são formas de hemiplegia moral. Ademais, a persistência destes qualificativos contribui não pouco a falsificar mais ainda a realidade do presente, já falsa de per si, porque se encrespou o crespo das experiências políticas a que respondem, como o demonstra o fato de que hoje as direitas prometem revoluções e as esquerdas propõem tiranias. Há obrigações de trabalhar sobre as questões do tempo, isto, sem dúvida, e eu o fiz durante toda a minha vida. Sempre estive na estacada. Mas uma das coisas que agora se dizem uma corrente é que, incluso a custo de claridade mental, todo o mundo tem de fazer política a sensu stricto. Dizem-no, é claro, os que não têm outra coisa para fazer. E até o corroboram, citando de Pascal o imperativo de Bêtzma. Mas há muito tempo que aprendi a ficar em guarda quando alguém cita Pascal. É uma cautela de higiene elemental. O politicismo integral, a absorção de todas as coisas e de todo o homem pela política, é uma e mesma coisa com o fenômeno de rebelião das massas que aqui se descreve. A massa em rebeldia perdeu toda a capacidade de religião e de conhecimento. Não pode ter dentro mais que política exorbitada, frenética, fora de si, posto que pretenda suplantar o conhecimento, a religião, a sagesse. Enfim, as únicas coisas que por sua substância são aptas para ocupar o centro da mente humana. A política despoja o homem de solidão e intimidade, e por isso é predicação do politicismo integral uma das técnicas que se usam para socializá-lo. Quando alguém nos pergunta o que somos em política, ou antecipando-se com a insolência que pertence ao estilo do nosso tempo, nos a descreve simultaneamente, em vez de responder, devemos perguntar ao impertinente que pensa ele que é o homem e a natureza, e a história, que é a sociedade e o indivíduo, a coletividade, o Estado, o uso, o direito. A política apressa-se a apagar as luzes para que todos estes gatos sejam pardos. É preciso que o pensamento europeu proporcione sobre todos estes temas nova claridade. Para isso está aí, não para fazer o leque do pavão real nas reuniões acadêmicas. E é preciso que o faça prontamente, ou, como dizia Dante, que encontre a saída. Studiate il passo, mentre che l'Occidente non s'anera.
Isso seria o único de que poderia esperar-se com alguma probabilidade a solução do tremendo problema que as massas atuais aventam. Este volume não pretende, nem de longe, nada parecido. Como suas últimas palavras fazem constar, é só uma primeira aproximação ao problema do homem atual. Para falar sobre ele mais seriamente e mais profundamente, não haveria mais remédio senão pôr-se em roupa abissal, vestir o escafandro e descer ao mais profundo do homem. Importa fazer isso sem pretensões, mas com decisão. E eu o tentei num livro próximo a aparecer em outros idiomas sob o título El hombre y la gente. Uma vez que nos afiguramos bem de como é esse tipo humano hoje dominante, e que eu chamei o homem-massa, é quando se suscitam as interrogações mais férteis e mais dramáticas. Pode-se reformar este tipo de homem? Quero dizer, os graves defeitos que há nele, tão graves que se não os extirpamos produzirão de modo inexorável a aniquilação do Ocidente, toleram ser corrigidos? Porque, como verá o leitor, se trata precisamente de um homem hermético, que não está aberto de verdade a nenhuma instância superior. A outra pergunta decisiva, da qual, a meu juízo, depende toda a possibilidade de saúde, é esta: podem as massas, ainda que quisessem, despertar a vida pessoal? Não cabe desenvolver aqui o tremendo tema, porque está demasiado virgem. Os termos com que deve ser levantado não constam na consciência pública. Nem sequer está esboçado o estudo da distinta margem da individualidade que cada época do passado deixou à existência humana, porque é por inércia mental do progressismo supor que, conforme avança a história, assim cresce a folga que se concede ao homem para poder ser indivíduo pessoal, como cria o honrado engenheiro, mas nulo historiador, Herbert Spencer. Não, a história está cheia de retrocessos nesta ordem, e talvez a estrutura da vida em nossa época impeça superlativamente que o homem possa viver como pessoa. Ao contemplar nas grandes cidades essas imensas aglomerações de seres humanos que vão e vêm por suas ruas e se concentram em festivais e manifestações políticas, incorpora-se em mim, obsedante, este pensamento: pode hoje um homem de 20 anos formar um projeto de vida que tenha figura individual e que, portanto, necessitaria realizar-se mediante suas iniciativas independentes, mediante seus esforços particulares? Ao tentar o desenvolvimento desta imagem em sua fantasia, não notará que é senão impossível, quase improvável, porque não há à sua disposição espaço em que possa alojá-la e em que possa mover-se segundo o seu próprio ditame? Logo advertirá que seu projeto tropeça com o próximo, como a vida do próximo aperta a sua. O desânimo o levará com a facilidade de adaptação própria de sua idade a renunciar não só a todo ato, como até a todo desejo pessoal, e buscará a solução oposta. Imaginará para si uma vida estandarte, composta de desiderata comuns a todos, e verá que para consegui-la, tem de solicitá-la ou exigi-la em coletividade com os demais. Daí a ação em massa. A coisa é horrível, mas não creio que exagera a situação efetiva em que se vão achando quase todos os europeus. Em uma prisão onde se amontoaram muito mais presos dos que cabem, ninguém pode mover um braço ou uma perna por iniciativa própria, porque chocaria com os corpos dos demais. Em tal circunstância, os movimentos têm de se executar em comum, e até os músculos respiratórios têm de funcionar a ritmo de regulamento. Isso seria a Europa convertida em formigueiro. Mas nem sequer esta cruel imagem é uma solução. O formigueiro humano é impossível, porque foi o chamado individualismo que enriqueceu o mundo e a todos no mundo, e foi esta riqueza que prolificou tão fabulosamente a planta humana. Quando os restos desse individualismo desaparecessem, faria sua reaparição na Europa o esfomeamento gigantesco do Baixo Império, e o formigueiro sucumbiria como ao sopro de um deus torvo e vingativo. Restariam muito menos homens, que o seriam um pouco mais.
ante o feroz patetismo desta questão, que queiramos ou não está visível o tema da justiça social, apesar de tão respeitável, empalidece, e se degrada até parecer retórico e insincero suspiro romântico. Mas, ao mesmo tempo, orienta sobre os caminhos acertados para conseguir o que dessa justiça social é possível e é justo conseguir. Caminhos que não parecem passar por uma miserável socialização, mas dirigir-se em linha reta para o magnânimo solidarismo. Este último vocábulo é, além do mais, inoperante, porque até hoje não se condensou nele um sistema enérgico de ideias históricas e sociais. Pelo contrário, ressuma só vagas filantropias. A primeira condição para um melhoramento da situação presente é perceber bem sua enorme dificuldade. Só isto nos levará a atacar o mal nos estratos fundos, de onde verdadeiramente se origina. É com efeito muito difícil salvar uma civilização quando lhe chegou a hora de cair sob o poder dos demagogos. Os demagogos têm sido apenas os grandes estranguladores de civilizações. A grega e a romana sucumbiram nas mãos desta fauna repugnante, que fazia Macaulay exclamar: em todos os séculos, os exemplos mais vis da natureza humana deparam-se entre os demagogos. Mas um homem não é um demagogo somente porque se põe a gritar ante a multidão. Isso pode ser, em ocasiões, uma magistratura sacrossanta. A demagogia essencial do demagogo está dentro da sua mente e radica em sua irresponsabilidade ante as ideias mesmas que maneja e que ele não criou, mas recebeu dos verdadeiros criadores. A demagogia é uma forma de degeneração intelectual, que, como amplo fenômeno da história europeia, aparece na França em 1750. Por que, então? Por que na França? Este é um dos pontos nevrálgicos do destino ocidental, e especialmente do destino francês. Isso é o que desde então cria a França, e por sua irradiação, quase todo o continente, que o método para resolver os grandes problemas humanos é o método da revolução, entendendo por tal o que já Leibniz chamava uma revolução geral, a vontade de transformar de chofre tudo e em todos os gêneros. Graças a isso, essa maravilha, que é a França, chega em más condições à difícil conjuntura do presente, porque esse país tem, ou crê que tem, uma tradição revolucionária. E se ser revolucionário é já coisa grave, quanto mais sê-lo, paradoxalmente, por tradição. É verdade que na França fez-se uma grande revolução, e várias torvas ou ridículas. Mas se nos atemos à verdade nua dos anais, o que encontramos é que essas revoluções serviram principalmente para que durante todo um século, salvo uns dias ou umas semanas, a França tenha vivido mais que outro qualquer povo sob formas políticas, em maior ou menor escala, autoritárias e contra-revolucionárias. Sobretudo a grande depressão moral da história francesa, que foram os 20 anos do Segundo Império, deveu-se bem claramente à extravagância dos revolucionários de 1848, grande parte dos quais confessou o próprio Raspail que haviam sido antes clientes seus. Nas revoluções, tenta a abstração sublevar-se contra o concreto. Nas revoluções, tenta a abstração sublevar-se contra o concreto. Por isso é consubstancial às revoluções o fracasso. Os problemas humanos não são, como os astronômicos ou os químicos, abstratos. São problemas de máxima concreção, porque são históricos. E o único método de pensamento que proporciona alguma probabilidade de acerto em sua manipulação é a razão histórica. Quando se contempla panoramicamente a vida pública da França durante os últimos 150 anos, salta à vista que seus geômetras, seus físicos e seus médicos se equivocaram sempre em seus juízos políticos e que conseguiram, ao contrário, acertar seus historiadores. Mas o racionalismo físico-matemático tem sido, na França, demasiado glorioso para que não tiranize a opinião pública. Malebranche rompe com um amigo?
porque viu sobre a sua mesa um Tucídides. Estes meses passados, impelindo minha solidão pelas ruas de Paris, compreendi que eu não conhecia ninguém na grande cidade, salvo as estátuas. Algumas destas, entretanto, são velhas amizades, antigas incitações ou perenes mestres da minha intimidade. E como não tinha com quem falar, conversei com elas sobre grandes temas humanos. Não sei se algum dia sairão à luz estas conversações com estátuas que dulcificaram uma etapa dolorosa e estéril de minha vida. Nelas se raciocina com o Marquês de Condorcet, que está no Queconte, sobre a perigosa ideia do progresso. Com o pequeno busto de Comte que há em seu departamento da rua Monsieur-le-Prince, falei sobre pourvoir spirituel, insuficientemente exercido por mandarins literários e por uma universidade que ficou completamente excêntrica diante da efetiva vida das nações. Ao mesmo tempo, tive a honra de receber o encargo de uma enérgica mensagem que este busto dirige ao outro, ao grande, erigido na praça de Sorbonne, que é o busto do falso conde, do oficial, do lettré, do dit lettré. Mas era natural que me interessasse sobretudo em ouvir uma vez mais a palavra do nosso sumo mestre Descartes, o homem a quem a Europa mais deve. O puro acaso que ciranda minha existência fez que eu redija estas linhas, tendo à vista ao lugar da Holanda em que se habitou em 1642, o novo descobridor da razão. Este lugar chamado Endageste, não sei, cujas árvores dão sombra à minha janela, é hoje um manicômio. 2 vezes ao dia, uma admoestadora vizinhança, vejo passar os idiotas e os dementes que arejam por momentos a intempérie sua malograda humanidade. 3 séculos de experiência racionalista obrigam-nos a rememorar o esplendor e os limites daquela prodigiosa razão cartesiana. Esta saison é só matemática, física, biológica. Seus fabulosos triunfos sobre a natureza, superiores a quanto pudera sonhar-se, sublinham tanto mais seu fracasso ante os assuntos propriamente humanos e convidam a integrá-la em outra razão mais radical, que é a razão histórica. Esta nos mostra a vaidade de toda revolução geral, de tudo quanto seja tentar a transformação súbita de uma sociedade e começar de novo a história, como pretendia os confusionários do 89. Ao método da revolução opõe o único digno de larga experiência que o europeu atual tem atrás de si. As revoluções, tão incontinentes em sua pressa, hipocritamente generosa, de proclamar direitos, violaram sempre, espizinhado e esfarrapado, o direito fundamental do homem, tão fundamental que é a definição mesma de sua substância: o direito à continuidade. A única diferença radical entre a história humana e a história natural é que aquela não pode nunca começar de novo. Keller e outros mostraram como o chimpanzé e o orangotango não se diferenciam do homem pelo que, falando rigorosamente, chamamos inteligência, mas porque têm muito menos memória que nós. Os pobres animais, cada manhã, esquecem quase tudo que viveram no dia anterior, e seu intelecto tem de trabalhar somente um mínimo material de experiências. Semelhantemente, o tigre de hoje é idêntico ao de 6.000 anos, porque cada tigre tem de começar de novo a ser tigre, como se não houvesse outro antes. O homem, pelo contrário, mercê de seu poder de recordar, acumula seu próprio passado, possui-o e o aproveita. O homem não é nunca um primeiro homem. Começa desde logo a existir sobre certa altitude de pretérito amontoado. Este é o tesouro único do homem, seu privilégio e sua marca. E a riqueza menor desse tesouro consiste no que dele pareça acertado e digno de conservar-se. O importante é a memória dos erros, que nos permite não cometer os mesmos sempre. O verdadeiro tesouro do homem é o tesouro dos seus erros, a extensa experiência vital decantada gota a gota em milênios. Por isso Nietzsche define o homem superior como o ser de memória mais desenvolvida.
Romper a continuidade com o passado requer começar de novo. É aspirar a descer a plagiar o orangotango. Romper a continuidade com o passado, querer começar de novo, é aspirar a descer e plagiar o orangotango. Apraz-me que seja um francês, Dupont White, que em 1860 se atrevesse a clamar: a continuidade é um direito do homem. Ela é uma homenagem a tudo o que o distingue da besta. Diante de mim está um jornal em que acabo de ler o relato das festas com que a Inglaterra celebrou a coroação do novo rei. Disse que há muito a monarquia inglesa é uma instituição meramente simbólica. Isso é verdade, mas dizendo-o assim deixamos escapar o melhor, porque efetivamente a monarquia não exerce no Império Britânico nenhuma função material e palpável. Seu papel não é governar, nem administrar a justiça, nem mandar o exército. Mas nem por isso é uma instituição vazia, carente de serviço. Não, a monarquia da Inglaterra exerce uma função determinadíssima e de alta eficácia, a de simbolizar. Por isso o povo inglês, com deliberado propósito, deu agora inusitada solenidade ao rito da coroação. Ante a turbulência atual do continente, quis afirmar as normas permanentes que regulam a sua vida. Deu-nos mais uma lição. Como sempre, já que a Europa sempre pareceu um tropel de povos, os continentais, cheios de gênio, mas isentos de serenidade, nunca maduros, sempre pueris, e ao fundo atrás deles a Inglaterra, como a enfermeira da Europa. Este é o povo que sempre chegou antes ao porvir, que se antecipou a todos em quase todas as ordens. Praticamente deveríamos omitir o quase. E eis aqui que este povo nos obriga, com certa impertinência do mais puro dandismo, a presenciar seu vetusto cerimonial e a ver como atuam. Porque não deixaram nunca de ser atuais os mais velhos e mágicos utensílios de sua história, a coroa e o cetro, que entre nós regem apenas a sorte do baralho. O inglês faz empenho de nos fazer constar que seu passado, precisamente porque lhe passou, continua existindo para ele. Desde um futuro ao qual não chegamos, mostra-nos a vigência louçã de seu pretérito. Este povo circula por todo o seu tempo. É verdadeiramente senhor de seus séculos, que conserva em ativa posse. E isso é ser um povo de homens. Poder hoje continuar no seu ontem, sem por isso deixar de viver para o futuro. Poder existir no verdadeiro presente, já que o presente é só a presença do passado e do porvir, o lugar onde pretérito e futuro efetivamente existem. Com as festas simbólicas da coroação, a Inglaterra opôs, mais uma vez, ao método revolucionário o método da continuidade, o único que pode evitar na marcha das coisas humanas esse aspecto patológico que faz da história uma luta ilustre e perene entre os paralíticos e os epiléticos. Quinto, como nestas páginas se faz a anatomia do homem hoje dominante, procedo partindo de seu aspecto externo, por assim dizer, de sua pele, e depois penetro um pouco mais em direção às suas vísceras. Daí porque sejam os primeiros capítulos os que mais caducaram. A pele do tempo mudou. O leitor deveria, ao ler esses capítulos, retroceder aos anos 1926 até 28. Já começou a crise na Europa, mas ainda parece uma de tantas. As pessoas ainda sentem-se em segurança, ainda gozam os luxos da inflação e, sobretudo, pensava-se: aí está a América. Era a América da fabulosa prosperidade. O único do que vai dito nestas páginas que me inspira algum orgulho é não haver incorrido no inconcebível erro de ótica que sofreram então quase todos os europeus, inclusive os próprios economistas. Porque não convém esquecer que então se pensava muito seriamente que os americanos haviam descoberto outra organização da vida que anulava para sempre as perpétuas pragas humanas que são as crises.
Eu me envergonhava de que os europeus, inventores do mais elevado que até agora se inventou, o sentido histórico, mostrassem carecer dele completamente. O velho lugar comum de que a América é o porvir havia nublado por instantes sua perspicácia. Tive então a coragem de me opor a semelhante deslize, sustentando que a América, longe de ser o futuro, era na realidade um remoto passado, porque era primitivismo. E também contra o que se crê, era e o é muito mais a América do Norte do que a América do Sul, a hispânica. Hoje a coisa vai sendo clara, e os Estados Unidos não enviam já ao velho continente senhoritas para, como me dizia uma naquela ocasião, convencer-se de que na Europa não há nada de interessante. Violentando-me, isolei neste quase livro do problema total que é para o homem, e especialmente para o homem europeu, seu imediato porvir, um só fator: a caracterização do homem médio que hoje se vai apoderando de tudo. Isto me obrigou a um duro ascetismo, a abstenção de expressar minhas convicções sobre tudo quanto toco de passagem. Mais ainda, a apresentar frequentemente as coisas, em forma que, se era a mais favorável para aclarar o tema exclusivo deste assunto, era a pior para deixar ver minha opinião sobre estas coisas. Basta assinalar uma questão, embora fundamental. Medi o homem médio quanto à sua capacidade para continuar a civilização moderna e quanto à sua adesão à cultura. Dir-se-ia que essas duas coisas, a civilização e a cultura, não são para mim questões. A verdade é que elas são precisamente o que ponho em questão quase desde os meus primeiros estudos. Mas eu não devia complicar os assuntos. Qualquer que seja a nossa atitude ante a civilização e a cultura, está aí como um fator de primeira ordem com que se deve contar a anomalia representada pelo homem-massa. Por isso urgia isolar cruamente os seus sintomas. Não deve, pois, o leitor francês esperar mais deste volume, que não é, no final das contas, senão um ensaio de serenidade em meio à tormenta. José Ortega y Gasset, Holanda, maio 1937.